E aí, beleza? Tudo bem? Aqui de volta para falar aí sobre futebol, o resumão da semana, né? Hoje é sexta-feira, uma semana aí que teve Copa do Brasil, primeira perna, né? Agora já dá pra gente saber aí mais ou menos como as coisas andarão aí pro jogo definitivo, pro jogo da volta. Tivemos aí também uma tragédia aí que aconteceu. O jogador uruguaio da equipe do Nacional, Juan Esquerdo, né, que teve um mal súbito no jogo contra o São Paulo. Ele acabou falecendo, né, no Hospital Albert Einstein. Então, assim, uma notícia triste que abalou a todos, né? Foi falado muito aí durante toda a semana, né? Uma notícia muito triste. Mas teve também aí Copa do Brasil, os primeiros jogos, as primeiras pernas. Na quarta-feira começaram aí as rodadas da Copa do Brasil. O Bahia, que enfrentou o Flamengo lá na Arena Fonte Nova, perdeu por 1-0 e aí agora se complica para o jogo da volta, né? O Bahia agora vai ter que buscar ou correr atrás do resultado fora de casa, o jogo da volta que é no Maracanã após a data FIFA. Mas é um resultado aí para o Flamengo interessante, que o coloca já numa condição muito boa aí nesse confronto, venceu fora de casa, né? Sempre, como eu falei a semana passada, sempre eu acho muito importante o primeiro jogo levar uma vantagem. Eu já acho interessante levar pelo menos um empate para casa, né? Se você vai decidir em casa, quem dera uma vitória, e foi o que aconteceu. O Flamengo vence fora de casa e aí agora joga até por um empate em casa contra o Bahia. No outro confronto, entre São Paulo e Galo, no Morumbis, o Galo venceu por 1-0. Também leva uma bela vantagem, né? Eu acho que fica muito difícil aí para o São Paulo, né? Não é impossível, vai ter a partida, vai ter o jogo, mas eu acho que fica aí muito difícil, muito complicada essa situação de ter que jogar fora de casa e ter obrigação de ganhar. Pro São Paulo, só a vitória interessaria aí nesse segundo jogo. O São Paulo fez um bom jogo, né? Acho que o Galo ficou um pouquinho mais ali retraído, né? Tentando aproveitar os contra-ataques, tentando aproveitar ali o erro do São Paulo, né? E conseguiu aí com uma bola parada. O São Paulo perdeu algumas chances de gol, algumas chances claras de gol. E numa bola parada bem no finalzinho, sem tempo de reação, o Galo faz 1-0 e leva esse resultado para casa. Jogo interessante, mas acho que assim é um jogo que a gente sempre espera um pouco mais, né? Quando são duas equipes como o Galo e São Paulo envolvidas. Bom, os outros confrontos aconteceram na quinta-feira, os outros dois jogos. Então, um jogo que eu acompanhei, né, foi na transmissão esportiva da Web Rádio Sempre Mais, eu fui comentarista desse jogo, em que o Corinthians foi derrotado pelo Juventude por 2-1 lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que o jogo, assim, não foi um jogo ruim da equipe do Corinthians, mas eu acho que poderia ter sido melhor, foi abaixo. O Corinthians teve algumas falhas defensivas que acabaram resultando aí nessa derrota. Consegue um gol no final que ameniza um pouco a situação, né? O Corinthians estava por trazer aí um 2-0 nas costas, né? Trouxe um 2-1, ao contrário, né? Uma derrota, né? Mas 2-0 poderia ter sido bem pior. O Corinthians consegue aí um gol que pode dar aí um ânimo, né, para a torcida, para tentar inverter esse resultado dentro de casa. O Juventude foi uma equipe que desde o início procurou o jogo, né, tomou as iniciativas já que precisava do resultado para poder decidir fora. Juventude que ameaçou aí algumas pressões, teve chances de gol, acabou fazendo 2 e leva essa vantagem para decidir fora de casa. É uma vantagem mínima, mas como eu digo, é uma vantagem, né? Então, vantagem é vantagem. E no outro confronto, entre Vasco e Atlético Paranaense, o Vasco que jogou em casa, nesse primeiro jogo, venceu por 2-1 de virada, né? E aí o Atlético Paranaense precisa em casa inverter o resultado, vai decidir em casa, um pouco mais tranquilo, mas também leva aí uma derrota, né? Aliás, o Atlético Paranaense que havia jogado com o Vasco na segunda-feira, só que pelo Brasileirão, perdeu também de 2-1 e também de virada. Então foram dois resultados bem parecidos aí nos dois campeonatos diferentes, né? Então, dê seu like aí, dá uma força aí pro canal, você que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou falar aqui um pouquinho, dar uns pitacos aí, o que eu acho
dos favoritismos aí desses jogos, né? Tem favoritos para o jogo da volta? Levando em conta os resultados, eu acho que o Flamengo passa a ser o favorito. O Flamengo, que é um time forte, acho que o Bahia tem condições de conseguir um resultado, mas acho que o Flamengo aí passa a ser bem favorito. Acho que tá aí na minha conta, né? Por ter perdido em casa o Bahia, ter que decidir fora, eu colocaria aí já bastante, colocaria uns 80-20 para a equipe do Flamengo passar. Eu acho que o mesmo se dá aí para Galo e São Paulo. São Paulo pode fazer alguma coisa? Pode. Eu acho que também é muito complicada. Eu colocaria aí um 80-20 mesmo. Eu acho que você perder o jogo de ida em casa é muito difícil, muito complicado. Claro que o placar é mínimo, mas depende de muitas coisas, né? Se bem que na Arena MRV o Galo, né, recém-inaugurado, aí inaugurou há pouco tempo, o Galo não tem tido aí muitos bons resultados, mas eu acho que ainda assim é difícil para a equipe tricolor paulista. E no caso Vasco e Atlético Paranaense, eu acredito que esteja um pouco mais aberto, e eu vou explicar por quê. Eu acho que o Atlético Paranaense vive um momento de oscilação, não vive um bom momento, e o Vasco vive um momento de ascensão, e o Vasco vence o primeiro jogo. Então é aquela história da vantagem que eu sempre acho. Então, pela vantagem que o Vasco construiu, né, o Vasco joga por 2 resultados, ou seja, um empate e uma vitória, né? Ele não poderia perder. Se ele perder por 1 gol de diferença, ainda assim a decisão iria para as penalidades. Então, eu acho que a vantagem do Vasco aí passa a ser 55-45, né? O mesmo eu acho que fica aí por conta de Juventude e Corinthians. Eu achei um confronto também equilibrado, e o Corinthians tá aí com dificuldades no Campeonato Brasileiro, né? Tá se dividindo aí entre Copas e Brasileirão, e no Brasileirão precisa sair ali da zona de rebaixamento, ou até mesmo das proximidades dela. Claro que são só palpites, né? Não tem bola de cristal, e futebol é jogado, e os jogos ainda terão que ser jogados. Fim de semana tem Brasileirão, que vai se afunilando para quem tá lá embaixo, para quem tá lá em cima, para quem busca a vaga e assim por diante. Então, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, por favor, se inscreva no canal, dê aquele like aí para dar uma força. Bom fim de semana, até mais. Valeu!